Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus então lhes disse: sem dúvidas me aplicareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Lucas 4:23. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos, sem os ter pedido, ficaríamos muitas vezes admirados de ter recebido tantos favores que se desaparecem de nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão nas ações cotidianas da vida, demonstrando espírito de gentileza e amizade para com todos. Sugestão para a prece: prece a Deus, rogando estímulo à prática da amizade e da gentileza. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste instante rogar a Ti que nos ajude no estímulo à prática da amizade, da gentileza, da fraternidade, do amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A última terça-feira do mês é programação da Rede Concafras. Então, a nossa palestra é uma palestra especial, produzida pelo programa da mediunidade. Então, é uma palestra que vai tratar sobre a eutanásia. Nós teremos, então, a divulgação dessa palestra às 8 horas, pela Rede Concafras. Mais de 50 casas espíritas estarão transmitindo esta palestra produzida pela TV Mundial de Espiritismo. Sempre pedimos aos amigos para chegarem mais cedo, porque às 7:55, o portão de nossa casa espírita será fechado. E hoje, excepcionalmente, nós não teremos a transmissão pelo Zoom. Então, nós estaremos encaminhando o link da nossa reunião, que será transmitida pelo YouTube da nossa Casa Espírita. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto. O Evangelho de João, capítulo 3º, versículo 7º. Vidas sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima.
A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 110. Meus amigos, quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele não está simplesmente fazendo aí uma, uma fala que nós podemos interpretar a nosso modo, porque nós não queremos acreditar na reencarnação, por isso a gente faz as interpretações que são cabíveis aos nossos pensamentos. E o Emmanuel nos fala aqui na mensagem, já no início, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Então, Jesus já nos traz esta questão que como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez, é uma indagação que o Nicodemos fazia a Jesus. Jesus diz: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Então, meus amigos, no Evangelho de João, no capítulo 3º, versículo 7, diz Jesus: não te admires de que eu te diga que você tem que nascer de novo. E se nós pegarmos o, o livro sagrado que nós chamamos de Bíblia, que o pessoal do Ocidente tem mais acesso,
nós vamos ver que quase todo o Antigo Testamento, e inclusive o Novo Testamento, fala da reencarnação. Então, a reencarnação está descrita ali. Não tem como a gente dizer que não, a não ser que a gente não queira, de fato, falar que a reencarnação não existe. Então, é dizer, não, não acredito em reencarnação, ponto final. Então, aí eu não quero discutir sobre o assunto, né? Então, mas se nós pegarmos sem desvios, sem puxar sardinha para o espiritismo, para qualquer outro grupo religioso, nós vamos ver que há reencarnação na Bíblia. Só não existe a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, né? E o Allan Kardec também traz para nós, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a reencarnação é o quê? É a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo preparado exclusivamente para aquele espírito, que vem de acordo com o tempo e as necessidades que o espírito precisa ajustar-se. Então, como que você explicaria pessoas nascerem já sem braços, sem pernas? Como você justificaria crianças nascerem com dificuldades até para amamentar o leite da própria mãe? Crianças que já nascem têm que ser entubadas? Como que você explicaria isso? Se partirmos da questão que nasceu agora, não tem pecado nenhum, a não ser aquela ideia do tal do pecado original, né? Leon Denis também nos fala desta questão da reencarnação, que faz parte desse processo evolutivo do ser. Em uma encarnação inteira, que uma pessoa atinja aí 100 anos de vida aqui na Terra, ele não vai conseguir ser uma pessoa boa, 100% boa em 100 anos. Então, automaticamente, nós seremos condenados a não ir para o céu, ir para qualquer outro lugar, menos para o céu. Porque só entra no céu quem fizer o que Jesus disse. Quem não tiver ódio no coração, quem amar o seu semelhante, quem fizer tudo de bom, vai entrar no céu. Então, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, se eu não sou perfeito como Jesus, como eu vou ter o merecimento do céu? Mas aí eu posso explicar um monte de coisas. Mas se eu faço mal, então eu já não preciso nem explicar, eu já estou condenado. Então a gente sempre quer explicar, justificar, criar várias questões referentes a isso ou aquilo, se concordamos ou não concordamos, então a gente gosta de explicar, né? Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade, lá no Livro dos Espíritos. Qual o fim, qual a finalidade da reencarnação? Aí o Espírito de Verdade diz: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, meus amigos, quando a gente não quer discutir reencarnação, é porque a gente fala assim, eu não acredito e ponto, não vai alterar em nada. É aquilo que eu disse esses dias, quando nós começamos a estudar esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Se eu acredito na reencarnação ou se eu não acredito na reencarnação, ela vai existir. Ela existe e ponto, né? Mas amanhã a gente volta a conversar, porque durante 3 dias, hoje mais 2 dias, nós vamos falar desse assunto sobre a reencarnação, citando
esta, estas obras de Emmanuel, e citando também o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Então, todos nós vamos passar por esse processo da reencarnação. Aí justifica uma criança nascer sem braço e sem pernas. Aí justifica por que que uma pessoa, num determinado momento da vida, fica cego, fica surdo, fica mudo, ou fica tetraplégico, paraplégico, ou perde uma perna, perde um braço. Então, tudo isso é justificável. Por que que, de repente, desenvolvo um câncer? Uma pessoa que aparentemente era tão boa, mas aparece doente numa enfermidade. Então, nós vamos vendo estas questões e o Espiritismo explica tudo para nós. O Espiritismo tira o véu que antes ficava escondido, as letras ficavam escondidas, a gente não conseguia compreender. E a reencarnação é uma lei universal. Em todos os mundos acontece a reencarnação. Em todos. A condição da Terra é um mundo mais primitivo, então a Terra ela tem corpos mais materializados, o processo de reencarnação passa de um tipo de situação, enquanto que, por exemplo, lá em Sírios, no sistema Sírios ou no sistema Capela, a reencarnação também acontece, mas de maneira diferente. As pessoas, os espíritos que habitam estes orbes vivem mais tempo, então eles não precisam reencarnar várias vezes como nós aqui reencarnamos, porque a duração da nossa existência corpórea física é mais ou menos aí no torno, no máximo 100 anos, alguns até passam dessa idade, mas a maioria é em torno de 70, 80 anos. Então, nos mundos mais evoluídos, o espírito, para reencarnar, às vezes leva 1000 anos para reencarnar. Ou seja, para sair daquela situação corpórea em que ele se encontra e ter que reencarnar novamente, né? Então, ele vai viver aí em torno de quase 1000 anos, contando nosso tempo. Então, meus amigos, que esses ensinos do Emmanuel possam trazer muito esclarecimento, muita luz para nós. Vamos fazer prece? Amado Mestre Jesus, que o seu amor possa envolver a todos nós, abrindo nossas mentes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para estar mais ligado a Ti. Que o seu amor seja com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.